Falando em janela, PVC, você fez uma coluna que a gente tocou por alto nela aqui ontem no De Primeira, mas agora com mais detalhes a gente tem até mais tempo para você detalhar o número de jogadores que saíram do Brasileirão, e o Corinthians foi quem mais sofreu com essa debandada de jogadores do Brasileirão? Pois, são 48 jogadores. Eu gosto sempre de lembrar, eu vou fazer minha homenagem aqui ao Zé Trajano, meu diretor eterno. Trajano, em 2003, no começo do segundo turno de 2003, a gente fazia o linha de passe e ele se espantava com o fato de que eu tinha dito, antes do campeonato começar, que o campeonato ia mudar no segundo turno porque tinha janela no meio. E aí teve uma série de mudanças de jogadores que foram embora, inclusive o Kaká, que deixou São Paulo. E aí o Trajano falava: o Pedro, você falou uma coisa que está acontecendo aqui, ó. Em 2003, foram 60 jogadores que saíram durante o Campeonato Brasileiro. O campeonato era disputado por 24 clubes. 2013, primeiro ano da era dos pontos corridos. E 20 anos depois, a janela do meio do ano continua interferindo. Fala, Alexa. Não, depois a gente fala. Aí, até a Alexa está querendo dar uma segurada na janela também. 20 anos depois, a janela continua interferindo. É verdade que hoje a gente olha para a janela e fala: nossa, veio o Rocher, veio o Ener Valencia. Tem um movimento contrário também, né? Tem um movimento contrário. Em 2019, o Flamengo conquistou o campeonato a partir da chegada de Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari, no meio do ano, né? Fortaleceu um time que já era forte e foi campeão brasileiro com recorde de pontos. Então, tem um movimento contrário, mas a janela continua interferindo na saída. Então, foram 48 jogadores. 48 jogadores. O recorde foram 65 no campeonato de 2007. E a interferência na janela do meio do ano com as saídas é tão forte. Um exemplo disso é 2005, quando o Robinho saiu na 22ª rodada, o Santos era vice-líder do campeonato, com a mesma pontuação do Corinthians. Quando terminou o campeonato, estava em 7º lugar. Desta vez, 48 jogadores. Quem mais perdeu? O Corinthians perdeu o seu artilheiro, Roger Guedes, o seu melhor zagueiro, Murilo, o Adson, que foi para o Nantes, e 2 jogadores que o Vanderlei Luxemburgo não quis contar, Duqueiroz, que foi para o Zenit, e Balbuena, de Moscou. Todos estes começaram o Brasileirão. Perdas significativas do Corinthians, hein? Exatamente. O Grêmio perdeu também 5 jogadores. Vina para o Al-Hazen da Arábia Saudita, Darlan para o Levski Sofia da Bulgária, Breno, goleiro, que foi para o Bari da Itália, Tomás Luciano foi para o Gil Vicente de Portugal e Ronald, que fez gol de cabeça outro dia pelo Grêmio, foi para o Portimonense. Ronald Barcelos foi para o Portimonense. O Internacional, por exemplo, perdeu o Alemão, que fez gol da Libertadores, e perdeu o Mário Fernandes. O Palmeiras perdeu o Giovani, perdeu o Rafael Navarro, perdeu o Bruno Tabata. Alguém vai dizer, não, mas ganhou. Eu ia falar que o torcedor palmeirense não ia achar que era perda, mas no caso do Giovani, claro, óbvio que é uma brincadeira no caso dos outros 2 jogadores, mas é porque não foram importantes dentro de campo para o Palmeiras, protagonistas, digamos assim. Já o Giovani era um jogador promissor, né? E tem jogadores que a gente passa batido, porque você não está olhando o noticiário, você está sempre olhando o noticiário do seu clube, você não está sempre olhando o noticiário de todo mundo, né? Então, o Botafogo perdeu o Luiz Segovia, zagueiro, né? Que é a razão do Segovinha chamar Segovinha, porque tinha um zagueiro Segovia que foi para o Molenbeek, time do Texas. O Kaique, volante, que no ano passado fez gol no São Paulo, foi para o Molenbeek. E o Gustavo Sauer, a gente tratou dele ontem, meia. O Bruno Lage gostaria de ter o Sauer, porque ele prefere ter um meia numa das pontas. O Sauer foi para o Rizespor. E o Sauer era o camisa 10 do Botafogo. Não era titular absoluto, mas com o Bruno Lage ele gostava de ter um meia ponta, em vez de ter 2 pontas. A impressão que dava era que com o Bruno Lage ele teria mais minutos. Teria mais espaço, E tem um caso aqui que a gente vai lembrar lá para bater bumbo para nós mesmos, lembrar que a gente já divulgou aqui, que é o Arthur, do América, que foi para o Leverkusen. Começou o campeonato, jogou pelo América, depois foi para o Mundial Sub-20 e foi para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, que é líder do campeonato alemão. Então, tem jogadores, Terans foi para o Pachuca, Nathan Silva, zagueiro do Atlético Mineiro, não está mais no Atlético Mineiro, foi para o Pumas. Então, são 48 jogadores que fazem diferença. Pode não fazer diferença como quando o Santos perdeu o Robinho, ou quando, em 2003, o Cruzeiro campeão perdeu David e Luizão, mas fazem diferença. O caso do Corinthians é clássico, porque ele perdeu o seu artilheiro e seu melhor zagueiro.
camisa 10 era o Roger Guedes, embora alguns possam não gostar ou não, e até, evidentemente, é bem questionável o motivo que ele citou, de sonho de jogar fora, lá no Catar, enfim, mas era um cara muito importante no contexto do Corinthians, o maior artilheiro da história da Arena, virou agora o camisa 10 pouco antes dele sair do Corinthians. Todos esses números, esses jogadores, a lista completa dos 48 estão na coluna do PVC aqui no All Sport, você pode ver com mais detalhes. Já vou deixar a sugestão de pauta para uma outra coluna, PVC. Quantos vieram nessa janela? Quantos chegaram nessa janela? É uma boa para a gente também ficar de olho para ver se aumentou muito em relação lá atrás, em 2003, quando começou a era dos pontos corridos, para agora. Eu acho que aumentou a qualidade, não tanto a quantidade. Não tanto a quantidade. A qualidade melhorou. Né? Quando essa impressão também. O Internacional traz um centroavante de Copa do Mundo e um goleiro de Copa do Mundo, por exemplo. É isso. São reforços que já estão fazendo toda a diferença na competição mais importante, na Libertadores, no caso do Inter.